Bom dia, meu nome é Gabriela, sou diretora de esportes da Atlética de Direito UFSC. Teremos continuidade às palestras desta terça-feira de manhã. À minha direita eu tenho o Renan Coletti, membro do grupo de estudos de Direito da UFPR, e Guilherme Chaves também. E tenho aqui para palestrar com Lucas Mendes Pedroso, que é advogado inscrito na OAB do Paraná, pós-graduado em Direito Desportivo pela Universidade Positivo do Paraná, gerente de contratos e registros do Curitiba Futebol Clube, vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Paraná, professor do curso de pós-graduação da Academia Brasileira de Direito Constitucional, auditor do Pleno Superior do Tribunal de Justiça Desportiva do Ciclismo, defensor público titular do Tribunal de Justiça Desportiva da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná e ex-advogado do Paraná Clube também. Passar a palavra do Renan também. Vou passar a palavra agora para o Renan e para o Guilherme falar um pouco sobre o grupo de estudos. Bom, muito bom dia. Como a Gabi falou, meu nome é Renan, meu nome é Renan Coletti, eu sou estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná. Nós fazemos parte do grupo de Direito Esportivo lá em Curitiba e eu acho que primeiro de tudo, antes de falar qualquer coisa, a gente gostaria de agradecer a Atlética da UFSC por ter convidado a gente a participar do congresso. É uma honra mesmo participar de eventos acadêmicos em Direito Esportivo em uma universidade pública, uma universidade federal, uma universidade quase nossa co-irmã. E eu acho que é exatamente nesse sentido, produzindo eventos, produzindo artigos científicos e estudando direito esportivo, que a gente vai, de fato, entrar nesse mercado. Então, é uma coisa muito interessante. Eu acho que, inclusive, antes de passar a palavra para o Lucas, por abrir a palestra, gostaria de passar a palavra para o Guilherme, falar um pouquinho assim, do nosso grupo, mesmo, do nosso grupo de direito esportivo da UFPR. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou o Guilherme também, da Federal do Paraná. Nosso grupo surgiu ano passado, com uma reunião informal de amigos que gostavam do tema. A gente começou a correr atrás, viu que não tinha nada, resolveu criar um grupo autônomo. Até hoje a gente não tem nenhum professor na casa com formação em direito desportivo, não tem, foram alunos que resolveram estudar o tema e a gente hoje, no nosso segundo ano de existência, a gente busca comparecer em congressos. É uma honra muito grande para a gente estar aqui, estar nessa mesa, falar um pouquinho para vocês de uma experiência que é muito gratificante. Em menos de um ano a gente tem 3 artigos publicados na Revista Brasileira de Direito Desportivo. A gente é integrante da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, que foi recém-criado. O presidente palestrou brilhantemente aqui ontem, que foi o professor Vladimir. Então é uma área que proporciona experiências incríveis. É uma área nova que demanda produção acadêmica, que demanda uma participação maior das faculdades. Então a gente, sendo muito novo também na área, mas já tem uma experiência grande. Então a gente veio aqui falar e propor também para o pessoal daqui, parabenizar de novo a Atlética, mas que produzam, para que se interessem pelo tema, que é uma área muito bacana, que realmente dá para crescer muito e é muito gratificante estar aqui. Acho que é isso. Passar, sem mais delongas, a palavra para o Dr. Lucas. Permitam falar de pé. Em primeiro lugar, uma alegria, uma honra muito grande participar desse congresso. A UFSC, através da Associação Atlética, tem aí desbravado o direito desportivo com essa iniciativa. Desde já reforço para que continuem fazendo, para que esse congresso se torne uma marca aqui dessa universidade e do estado de Santa Catarina, para que entre no cenário nacional dos eventos de direito esportivo. Um agradecimento especial à Atlética, ao pessoal do grupo de estudo também, na figura do Renan, quero agradecer, que mobilizou aí a minha presença aqui nesse evento. E a ideia, a gente pode passar ali o slide. O tema que nos foi proposto é direito de imagem e direito desportivo trabalhista. Para que a gente comece a nossa conversa aqui,
eu vou tentar, a gente tem um tempo até bastante grande, mas eu vou ter que falar coisas conceituais, mas também quero falar de muita prática, né? Que é a minha atuação. Tenho atuado dentro do jurídico de clube, de futebol, então é meu dever aqui passar questões práticas para a gente consiga entender essa sistemática do direito de imagem. Para que a gente comece a pensar direito de imagem, direito trabalhista, desportivo, a gente tem que começar lá do início e começar um pouco da natureza jurídica do desporto. Ontem a gente teve aqui uma palestra brilhante do professor Vladimir Camargo, que explora muito a questão constitucional e muito se falou da autonomia desportiva. E eu quero aqui trazer uma reflexão rápida do qual seria a natureza jurídica do desporto. Ele é de natureza do direito público ou privado? Essa é a primeira indagação que a gente tem que fazer para entender por onde a gente vai caminhar quando vai falar de direito de imagem. E para a gente entender a presença do direito no desporto, eu trago sempre essa tabela desse jurista português, que ele vai falar que existe sim um conflito entre direito público e privado no desporto. E ele vai dividir em duas grandes áreas. Uma área da extrema esquerda, em que não há conflito nenhum e que fica claro que é um domínio do direito privado. Na outra extremidade, que não tem conflito nenhum, presença do domínio do direito público, e no meio uma zona híbrida, em que há esse conflito entre os dois. Com relação à presença de um direito privado, eu acho que é muito tranquilo para todo mundo aqui, até agora a gente vai falar de regra do jogo. Regra do jogo, direito privado, na verdade. O poder legislativo brasileiro pode dizer que impedimento não é mais impedimento, futebol se joga com a mão, pode fazer essas coisas? Evidente que não, isso é direito privado. Numa outra extremidade, quando a gente vai falar do direito público, aí a gente vai dar para a Constituição. No 217, a Constituição disse lá, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como um direito de cada um. A Constituição Federal diz que o desporto é direito de todos nós. E é dever do Estado fomentar essas práticas. E vai falar em práticas formais e não formais. E a gente vai ter que estudar isso aqui também. Então, domínio extremamente do direito público, fomentar a prática, realizar desporto educacional, desporto de participação, praças desportivas espalhadas pelas cidades, isso é direito público. E a gente vai, no meio dessas duas áreas, uma região que há uma complexidade, que essas figuras se conflitam. E aí, quando a gente vai falar da hierarquia das normas esportivas, as federações nacionais, a CBF, por exemplo, ela tem que submeter as regras internacionais do desporto. Isso está lá tudo bem? Está lá no artigo 1º da Lei Pelé. Só que em alguns casos, ela respeita a nossa legislação brasileira. E aí eu trago direto já um exemplo claro em que há esse conflito entre direito público e direito privado. Todos nós sabemos, a gente vai discutir, que todo trabalhador tem direito ao trabalho, tem direito a exercer a sua profissão. E a FIFA, ela estabelece alguns períodos específicos em que um atleta pode se transferir para um país, a tal das janelas de transferências internacionais. Quando o atleta ingressa no nosso país fora desse período de janela, ele não pode se inscrever regularmente numa competição. E o que acontece então quando esse atleta, se dizendo tolhido do seu direito de trabalhar, ingressa no judiciário? Falando, olha, seu juiz, existe uma tal FIFA, uma tal CBF, dizendo que eu não posso atuar pelo Curitiba porque já se encerrou a janela de transferências internacionais. Eu tenho o meu direito ao trabalho. Portanto, me confira esse direito, é constitucional. Como é que o juiz resolve esse conflito? Então aí nós temos um exemplo em que há um conflito entre uma norma privada da FIFA, dizendo que ele não vai poder atuar, e uma norma nacional, dizendo que ele tem direito ao trabalho. E aí esse conflito tem que ser resolvido. E a gente aqui na nossa explanação, a gente vai conversando sobre isso. Pode passar, por favor.
E aí a gente vai começando a pensar nessa sistemática jurídica toda, a gente olha um pouco para a história e vai ver que a prática desportiva, ela demandou uma uniformização das regras desportivas. Então, quando eu queria jogar o futebol em um determinado país, eu jogava aqui na minha localidade, eu tinha uma regra. Eu ia para um outro país, um outro estado, eram outras regras. Então, era natural que nós precisávamos organizar essa bagunça. Mas aqui eu jogo futebol com coco. E aí vocês jogam com bola de couro. Como é que é esse negócio? Estou aqui inventando, né, essas histórias, mas era mais ou menos isso. E as regras precisaram ser uniformizadas. E aí nós vamos ter um histórico lá, eu trouxe aqui. Não vou cansá-los com isso, mas já lá no século XVIII, a gente já vê o surgimento de algumas entidades esportivas. Isso vai impulsionando a criação de clubes locais, que aí se organizam em entidades superiores a elas para organizar suas competições. Elas vão ganhando motores internacionais e aí vão surgindo União Ciclística Internacional, Comitê Olímpico Internacional, a própria FIFA, e essas regras vão se uniformizando pelo mundo. E aí nós vamos ver que a formatação da organização desportiva mundial, ela adota esse sistema piramidal. Então nós temos lá no alto uma federação internacional, né, um órgão mundial, abaixo delas federações continentais e abaixo delas ainda federações nacionais, todas elas ligadas uma à outra, e essas normas sendo expedidas de baixo, de cima para baixo. Quase todas as modalidades, eu creio que todas, acabam sendo formatadas por essa organização. Esse formato, então, é um formato de direito privado que vai ter consequências no âmbito interno de cada país. E aí a gente começa então aqui já por ter um contorno inicial de como que é o ordenamento jurídico desportivo. O que se aplica, quais as legislações, quais as normas. A primeira delas, regras do jogo, não temos como fugir. As normas internacionais, como eu falei. No âmbito nacional, a Constituição Federal soberana. Avançando um pouco no aspecto trabalhista, a CLT, os regulamentos das entidades de administração do desporto, seja a CBF, seja as federações estaduais, e aí poderíamos colocar a CBJD, uma infinidade de outros regulamentos, mas destaquei algumas. E para o nosso estudo aqui, a Lei 9.615 de 98, a Lei Pelé, tão famosa, tão discutida, tão retalhada já, mas que vigora até hoje. Vamos avançar. E é essa lei que vai nos ajudar a alcançar a questão do direito de imagem e direito do trabalho também. Mas antes ainda é necessário a gente entender mais alguns conceitos. O artigo 1º da Lei Pelé vai falar que o desporto brasileiro, o que ele abrange? O que é o desporto? Ele abrange práticas formais e não formais, podemos avançar. Sendo que o desporto praticado de maneira formal, qual é esse desporto formal? O que é? É regulado por normas nacionais e internacionais e pelas regras de prática desportiva de cada modalidade, aceita pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto. Em outras palavras, desporto formal é aquele que exige um requisito pré-estabelecido de normas nacionais e internacionais. Portanto, o sistema jurídico desportivo brasileiro, ele recepciona sim as normas internacionais, queiram ou não. Como ontem já foi amplamente debatido, e aqui nesse auditório temos pessoas muito mais capacitadas, como o professor Rodrigo, a debater esses assuntos de autonomia, de aplicação de normas internacionais. Fato é que elas se aplicam, e a discussão que se faz, quais os limites, como se dá.
mas o fato é que elas existem e têm implicações, inclusive, na atividade trabalhista desportiva. Elas vão ter implicações. A gente vai conversar. Pode avançar? Então, essa separação do esporte formal e do outro lado o não formal. O não formal, ele é caracterizado pela liberdade lúdica, quer dizer, a liberdade, não há o formalismo, né? E aí eu gosto sempre de citar, e a gente não pode dizer que uma modalidade é lúdica, não é a modalidade, mas sim a forma como se pratica. Eu não sei se aqui existe o conhecido bete-ombro, aqui em Santa Catarina existe esse esporte, bete-ombro, ninguém conhece? No Paraná tem, é o famoso betes também. Oi? Taco. O taco, sabe que existe uma federação de taco? Pode até existir, né? Mas creio que não. Esporte praticado de maneira não formal. Você joga ali na rua. Mas a partir do momento que o taco tem uma federação, e aí existe uma competição da federação, aí é esporte formal. Tá? Então, está muito claro aí. É a atividade, é a prática. Então, está lá regulado. E o esporte brasileiro abrange essas duas maneiras, formal e não formal. E para a nossa conversa aqui, o que vai acabar importando é o formal, né? E ainda, a título de ilustração, a gente ainda falou do formal e não formal, mas existe também a forma de manifestação desse desporto. Desporto educacional, de participação e de rendimento. Educacional, está ali a definição, não vou cansá-los também com isso, artigo 3º da Lei Pelé. O de participação, e aí no nosso caso, o de rendimento que vai importar nesse momento. O que é o desporto de rendimento? É praticado segundo as normas gerais desta lei e de regras de prática desportiva nacionais e internacionais com finalidade de obter resultados. Quer dizer, definição muito parecida com aquele desporto formal. Então, de rendimento, o desporto formal não tem jeito. E é dentro do desporto de rendimento que aí a Lei Pelé vai fazer outras duas distinções, que ele é praticado de modo profissional e não profissional. Por que eu trouxe toda essa conceituação inicial? Por uma simples razão. Se a gente vai falar de direito desportivo trabalhista, a gente precisa entender o que isso quer dizer. E lá no modo profissional ele vai dizer que é caracterizado pela remuneração pactuada em contrato formal de trabalho. E aí é nesse momento na legislação que a gente vai enxergar a figura do contrato formal de trabalho do atleta. E aí a gente começa a avançar na temática do direito trabalhista desportivo. Também a título de ilustração, um rápido desenrolar da evolução legislativa trabalhista. Eu trago ali, também não vou cansá-los com isso. Eu gosto só de fazer uma brincadeira, isso é só brincadeira, mas o futebol sempre teve maior preocupação legislativa, Lei Zico em 76, Lei do Futebol lá em 76, a Lei Zico em 93, Lei Pelé, alteração em 2011, Lei Pelé. E existe uma leizinha de peão de rodeio até. Existe isso, eu não sabia também, fui pesquisar, encontrei uma lei de peão de rodeio, tem lá a sua relevância, deve ter a sua relevância, mas o fato é que tem, não vou me alongar nisso. Existe também o decreto regulamentador de 2003. Está em evolução da legislação trabalhista. E aí a gente avança no início aqui da nossa temática, do contrato de trabalho do atleta profissional. Eu já faço de cara o destaque de que ele é um contrato especial de trabalho esportivo. E eu coloco em letras garrafais o especial, porque é muito importante, quando a gente vai falar de contrato de trabalho de atleta, entender a sua especificidade. Ele é especial, portanto deve ser encarado dessa maneira. Especial é aquilo que se destaca da regra geral, não é verdade? Então, já de cara, já pela nomenclatura desse contrato, a gente já deve ter a atenção necessária para estudá-lo. O artigo 28 diz que a atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho esportivo.
e ele é especial, a gente vai encontrar essa especialidade toda nos seus requisitos. Ele exige uma forma escrita, está lá na letra E. Ele também prevê prazos mínimos e máximos de vigência. Especial, 3 meses no mínimo e 5 anos no máximo. E aí, ainda mais especial, diferente de qualquer outro tipo de contrato que se tem por aí, ele estabelece cláusulas especiais para o seu rompimento. E aqui eu chamo a atenção dos senhores, pasmem vocês ou não, o contrato de trabalho do atleta, vou dizer aos senhores, é um contrato que nasce para ser rompido. Costumo brincar com isso. Ele é um contrato que nasce para ser rompido. Mas por que, Lucas? Olha, senhores, quando eu, clube, firmo um contrato com um atleta, estou falando isso em guia de regra, tá, gente? Estou generalizando para que o conceito fique entendido. Quando eu firmo um contrato com um atleta, a minha expectativa, e talvez em grande parte a expectativa do próprio atleta, é que no meio desse contrato ele seja rescindido. Por que eu quero que ele seja rescindido? Porque havendo a quebra desse contrato, isso dará direito a uma indenização, ao pagamento de uma multa. E esse valor vai implicar em dinheiro para mim, clube. E esse atleta vai poder se transferir para outro clube. Então, o contrato de trabalho para o atleta, costumo dizer que ele nasce para ser rompido. E para regular toda essa maneira de rompimento desse contrato, a legislação faz a previsão de cláusulas especiais para rompimento. A cláusula indenizatória desportiva, que é aquela que, quando um clube quer que aquele jogador se transfira de lá, está aqui o dinheiro curtido, tchau jogador. E a cláusula compensatória desportiva, se eu quero dispensar esse jogador, eu vou lá e pago. Eu não vou nem avançar na definição dessas questões todas, porque nós levaríamos muito tempo, mas isso pode ser objeto de questionamento também. E dentro ainda da sua especificidade, a gente vai ver as normas aplicáveis, não é, a esse contrato. Diz lá, aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social. Não se quer dizer que por ser especial não se aplica a legislação trabalhista nacional. Está muito claro isso, vai aplicar. Mas aí em letras garrafais, ressalvadas as peculiaridades constantes desta lei. Quer dizer, temos que observar as ressalvas dessa lei. Não vou dizer importância, mas quer me parecer que, olha, aplica-se tudo, mas vai valer o que está na especificidade. E o que a gente tem visto às vezes no judiciário é o contrário. É especificidade, mas veja bem, a legislação trabalhista prevê isso, vamos aplicar isso. Se a gente vai falar de direito de imagem lá na frente, vamos entender o que não é imagem, o que não é direito de imagem. O principal de tudo na atividade do atleta profissional, uma atividade remunerada, a gente tem que falar de salário. O que é salário? Segundo o professor Maurício Godinho Delgado, famoso jurista do direito do trabalho, salário é o conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em função do contrato de trabalho. Tudo aquilo que tem a ver com o trabalho relacionado ao que ele foi contratado naquele contrato de trabalho é salário. E aí a própria Lei Pelé faz a sua definição do que também é salário. Ela diz que são entendidos como salário para efeitos do caput dessa lei, desse artigo, o abono de férias, o 13º salário, as gratificações, os prêmios e demais verbas inclusas no contrato de trabalho. Nada muito diferente da legislação trabalhista comum a todos os empregados. Isso tudo é salário. Isso tudo vai incidir todos os encargos trabalhistas sem problema nenhum. Então é muito fácil a gente concluir
o salário remunera toda a atividade profissional daquele atleta, relacionada ao seu contrato de trabalho. E aí algo aqui que eu chamo a atenção, que é um pouco mais recente, que é da última aplicação da Lei Pelé. A Lei Pelé, pensando e analisando e legislando no contrato de trabalho do atleta como algo especial, deu mais liberdade na relação empregador e empregado para a gente estabelecer a questão da remuneração do atleta, atendendo a apelos dos clubes sobre a dificuldade de se entender como funciona a remuneração dos atletas e em razão dos altos salários que os atletas possuem, criou-se um mecanismo de trabalhar com essa questão. E a gente vai madurar isso aqui durante essa palestra. Está no artigo 28, parágrafo 4º, inciso 3º, permitiu-se a inclusão no contrato de trabalho, dentro da sua remuneração, os tais chamados acréscimos remuneratórios. O que seria isso? Acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens, pré-temporada e participação do atleta em partida, prova equivalente, conforme previsão contratual. O que quis a Lei Pelé? Dar uma maior flexibilidade de a gente estabelecer o salário desse jogador. Então, qual é a ideia? Estabelecer um salário fixo, que é comum ao jogador, vai lá pela sua atividade, simplesmente por ele estar sendo contratado, mas eu coloco a ele algumas maneiras, alguns incentivos que vão ser variáveis, que é por períodos de concentração, viagens, pré-temporada, participação do atleta em partidas. A imprensa e parte ainda da doutrina começou a chamar isso de um contrato de produtividade. Esse seria o chamado contrato de produtividade. Então, eu lanço um desafio ao atleta, eu falo, olha, se você jogar, vai ganhar mais. No mês que você não jogar, não vai ganhar. A primeira discussão que vai se fazer sobre isso: os tais acréscimos remuneratórios são obrigatórios no contrato de trabalho do atleta, a partir de então? Essa é a primeira indagação. Com o advento da inserção dos acréscimos remuneratórios, aqueles contratos que não prevêem ainda os acréscimos, estão obrigados a tê-los? Ou, não havendo a previsão, não é? Tem direito, o atleta se concentrou, se jogou algum valor a mais do seu salário? Por que eu falo que é uma discussão? Existem, já vi advogados defendendo, dizendo assim, olha, com a inserção desse dispositivo na Lei Pelé, se você não paga valores extras por essas situações, você está indo contra a lei. O que ele quer dizer é o seguinte, é obrigatório. A previsão contratual é para dizer quanto. Olha só que vai raciocínio. Tem que ter o acréscimo remuneratório. Conforme a previsão contratual, vai ser como se dá. Na minha visão, eu não concordo. Eu penso e concluo que os acréscimos remuneratórios é uma faculdade que a legislação deu aos dois, empregado e empregador, estabelecer uma maneira ali conforme o contrato. Se eu simplesmente der só salário ao jogador, fixo, pronto, a lei não está me impondo a pagar os acréscimos, mas ela está me dando a liberdade. Olha, quero propor a você, atleta, uma maneira diferente. Vamos negociar junto, nós vamos fazer 20 mil de salário, 30 mil, e o resto é variável, conforme a concentração, os jogos e assim por diante. Mas isso precisa estar no contrato de trabalho. E aí a gente passa para a segunda parte da nossa explanação, que a gente vai avançar no direito de imagem. A Constituição Federal é quem vai, em primeiro lugar, comandar essa questão do direito de imagem. Não é lei trabalhista, não é ninguém. É a Constituição. Já está previsto lá há muito tempo. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.
E aí já diz a maneira de como se preservar esse direito: assegurar o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Queira-se ou não, o direito de imagem é protegido e tem que ser discutido, tem que ser negociado, tem que existir alguma previsão de como se resguardar esse direito, porque ele é inviolável. E a Constituição Federal, ela levou o direito de imagem ao mesmo patamar dos direitos fundamentais da intimidade, vida e honra. E eu não sou o mais adequado para falar sobre essa temática, mas num raciocínio rápido, imagem, intimidade, vida privada e honra estão diretamente ligados um com o outro. Então, o direito fundamental não mexe com esse negócio, não vai mexer com isso. Você vai criar um problema muito grande. Então, a Constituição Federal estabeleceu lá a regra inicial e geral, e quer parecer que permitiu ao legislador infraconstitucional trabalhar essa questão. Indo para a doutrina, direito de imagem, diz lá, comentários na Constituição do Brasil, Canutilho e mais outros autores consagrados, como Lênin Streck, que também faz parte dessa obra, diz lá: o direito à imagem traduz o vínculo que une uma pessoa à sua expressão externa, ao conjunto de traços e caracteres que a individualiza. Então, a imagem é aquilo que se coloca para fora do cidadão. Eu achei interessante esse conceito. Sua expressão externa. E aí a Constituição Federal também já falou de direito de imagem nas atividades desportivas. Diz lá no artigo 5º, inciso: são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. A Constituição já falou, também é protegido. Tem que haver algum tipo de proteção. Está dizendo como, o que, de que maneira? Eu estou tentando simplificar, mas o tema aprofunda, e aí a gente abre para discussões. Quando a Constituição fala que a prática, o direito de imagem nas atividades esportivas é protegido, é assegurado, quer me parecer que o artigo 42 da Lei Pelé, quando define direito de arena, está trabalhando nessa questão da atividade esportiva, está tentando regular isso, o direito de imagem na atividade esportiva. Avançando nisso, mas não esgotando a regulamentação, o que diz lá? Pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de oficiar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão ou a reprodução da imagem por qualquer meio de processo espetáculo esportivo que participe. Vejam que lá na Constituição não está se falando que é de quem é o dono daquele direito de imagem, que me parecia no primeiro momento. E aqui está dizendo que o direito de arena, que aí não vou nem conceituar a arena, que vem lá daquele conceito lá das atividades em Roma, as atividades na época dos gladiadores, que supostamente seriam remunerados para aquilo também, da maneira lá deles, vem desse conceito lá de trás. Esse direito de arena é do clube. É do clube esse direito. A Lei Pelé diz que quem detém os direitos para transmissão é o clube. E ele tem o direito de negociar isso. Só que também a Lei Pelé fala que, olha, se você ganha dinheiro com isso, então vamos fazer o seguinte, clube, você não tem perna, você não tem braço, você não chuta bola pro gol. Vamos dar um dinheirinho disso aí para os jogadores? É isso que a Lei Pelé fez. Diz aí no seu parágrafo lá que, salvo convenção contrária, 5% do valor dessas negociações todas deve ir para os atletas. Esse 5% já foi objeto de tanta discussão, era 20%, aí teve acordo de sindicato, não sei de onde, que tentou se valer para o Brasil inteiro, aí tem gente que não vai, e aí tem um jogador que
Fala, não, eu só recebi 5%, agora quero os 15%. Mas com a última alteração legislativa, acabou, não tem mais discussão. A partir de 2011, é 5% só e não tem mais conversa. Salvo a convenção coletiva em contrário. E a discussão que se fazia era, qual a natureza dessa parcela? É salário? Não é salário? É gorjeta? Não é gorjeta? A Lei Pelé, na última alteração de 2011, pacificou. Essa é uma remuneração de natureza civil. Não tem reflexo nos sociais da legislação trabalhista. Encerra a questão do direito de arena. E aí a gente começa a avançar no direito de imagem do atleta profissional. A Lei Pelé também, na última alteração, tentou colocar uma pá de cal nessa discussão. Tentou colocar, dizendo que o direito ao uso da imagem do atleta pode sim, por ele, ser cedido ou explorado, mediante ajuste de natureza e contratual de natureza civil, e com fixação de direitos e deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho esportivo. O que a legislação quis fazer aqui? Simplesmente quis avançar no que o judiciário já vinha falando. O judiciário já dizia que os contratos de direito de imagem, via de regra, acabavam se confundindo com o contrato de trabalho. Portanto, num contrato de natureza civil, colocava-se e coloca-se obrigações de cunho trabalhista, em total desvirtuamento à finalidade. E ainda pensando nisso, o decreto regulamentador vai avançando para tentar dizer, olha, quando que é imagem, quando que pode usar o tal do direito de imagem? O ajuste de natureza civil referente ao uso da imagem do atleta não substitui o vínculo trabalhista entre ele e a entidade de prática e não depende de registro na federação. Serão nulos e plenos os atos praticados através de contrato civil de cessão da imagem com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar as garantias e direitos trabalhistas do atleta. Nada mais do que o judiciário já vinha decidindo. E para a gente falar de judiciário, eu vou trazer algumas decisões aqui, algumas decisões gerais, que não tem vinculação com a minha atuação, e uma decisão, e um caso, que é diretamente relacionado ao Curitiba. A gente vai ver no judiciário, esse inclusive é nosso lá, uma sentença de um atleta que entrou por Curitiba. Nesse caso, a sentença de primeiro grau, ela vai dizer que o contrato de direito de imagem, ele tem sim natureza civil. E olha só qual é a fundamentação. Ele diz assim, olha, esse contrato de direito de imagem, eu vou ler, e eu gostaria que vocês acompanhassem também, a decisão judicial a gente tem que ler daquele jeito. Vale notar ainda que o contrato de imagem não guarda qualquer relação com o objeto e dever principal decorrente de um contrato de atleta de futebol. Portanto, analisou o contrato do atleta e o contrato de imagem, viu que não tem nenhuma relação entre os dois. Mas visa exclusivamente ressarcir a exploração do direito de imagem, qual o nome é pedido de atleta. Não possui nenhuma diferença ontológica, portanto, de qualquer empregado, de qualquer empresa que queira utilizar a imagem de seu trabalhador para veicular uma propaganda em um sítio na internet, ou em folder, campanhas, afim, e para tanto pague o valor ao trabalhador por tal utilização. Situação, aliás, que não é estranha a essa justiça especializada, jamais sendo questionada a nítida natureza indenizatória pelo uso dessa imagem. Não existe qualquer fundamento legal, contratual ou convencional que justifique o tratamento de forma diversa dessa situação, no caso do jogador de futebol. Aqui não se entra no mérito se usou, se não usou, se é fraude, se não é, não está analisando puramente o contrato. Claro, tem um contrato lá. E está dizendo assim, isso acontece em outras atividades. Qual é o problema? Em resumo, é isso. Obviamente uma decisão favorável ao Curitiba, obviamente que não é uma decisão majoritária, obviamente que cabe recurso, eu nem me recordo que fase está esse processo, pode ser reformada pelo tribunal, uma decisão de primeiro grau, mas eu chamo aqui a atenção
por uma maneira de se decidir que analisou a interpretação da lei. Não há vinculação com o contrato de trabalho, direito de imagem e natureza civil, sem problema algum. Uma outra decisão, que traz aqui também, não vou ler ela toda, mas ela vai falar o seguinte: qual é a justificativa dos clubes para se dizer que direito de imagem é imagem? Eu faço um contrato com você, atleta, você me cede o direito ao uso da sua imagem e eu vou atrás de patrocinadores para angariar dinheiro com a sua imagem. Essa decisão vai falar o seguinte: a percepção dos valores correspondentes através de gerenciamento feito pelo próprio empregador gera, por analogia à norma legal pertinente, a integração das gorjetas e a sua projeção das parcelas de natureza remuneratória. O que essa decisão está querendo dizer? Quando o clube vai fazer o gerenciamento dessa imagem e consegue dinheiro para ele, o clube paga o atleta através da imagem, ele está dizendo: olha, isso é muito parecido com a gorjeta. Isso é muito parecido. Por quê? O cliente vem aqui, dá dinheiro para mim e dá dinheiro para você. E eu estou gerenciando isso tudo. Você paga 10%, o cliente paga 10% da gorjeta para mim, empregador. E lá na gorjeta é parcela de natureza salarial, com os encargos todos. E se você, clube, está arrumando um jeito de ganhar dinheiro para você e para ele, você está, esse gerenciamento da imagem, muito igual à gorjeta. Portanto, direito de imagem sendo desvirtuado, natureza salarial. Uma outra decisão que vai entrar no mérito da desproporcionalidade de valores. Se o valor de imagem pago ao atleta é muito maior do que o salário do jogador, haveria aí um desvirtuamento do direito de imagem. Essa decisão vai falar sobre isso. Pode passar. E aí aqui eu quero trazer, quero chamar a atenção dos senhores, um caso que é do próprio Curitiba. Alguns devem ter tomado conhecimento pela imprensa, está difícil de ler ali, mas eu também vou ter que ler. O atleta David, ele tinha com o Curitiba o contrato de imagem e tinha o seu contrato de trabalho normalmente. Algumas razões que estão lá no processo, o processo é público, ele pediu a sua rescisão indireta do contrato de trabalho, alegando atraso no pagamento do direito de imagem, dizendo que essa parcela não era imagem, mas era salário, e outras parcelas salariais também em atraso que ele alega. Em primeiro grau, o David ganhou na primeira pedido dele de tutela antecipada. Diz lá: mesmo que eventualmente se entenda que, do ponto de vista de natureza jurídica, olha só, as verbas decorrentes do contrato de imagem não se confundam com as verbas salariais, está dizendo: não quero saber se confunde ou não confunde. Não se pode ignorar o fato de que se trata de um negócio jurídico que vincula o atleta na agremiação que o contratou, cuja duração, sem maiores surpresas, coincide precisamente com a duração do vínculo de emprego. O fato gerador, portanto, é a prestação de serviços como jogador de futebol. Vejam só, ele está dizendo: você fez um direito de imagem, mas o fato gerador disso tudo é a prestação de serviços como jogador de futebol, sendo tal condição expressamente assinalada entre as condições do contrato de imagem. Por todas as razões acima, entendo que o inadimplemento das verbas devidas a título de direito de imagem, independente da natureza jurídica, não quer nem saber se é salário ou não, também tipifica a falta grave do empregador pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, justificando assim a rescisão indireta do contrato de trabalho. Olha só que decisão interessante, em sede de tutela antecipada. Esse juiz está dizendo assim: não me interessa se é salário ou não é salário, eu estou analisando a relação de trabalho como um todo. Se era uma obrigação, tendo como fato gerador a atividade do atleta, deixou de pagar a um descumprimento, a uma falta grave, portanto dá direito à rescisão indireta. Estranho, né? Estranha a decisão, mas interessante, mas bastante interessante. Analisa a relação como um todo em sede de tutela antecipada. Não se quer nem entrar ao mérito, mas fala: opa, é incontestável que possa haver um inadimplemento.
Então, dentro dessa relação toda aí, uma falta grave, vamos dar então a tutela. Ele ganha a tutela. Em seguida, o clube ingressa com o mandado de segurança, o TRT, e aí lá no TRT, a decisão continua ali sobre a questão da tutela específica, mas não se adentra ainda se é salário, se não é. Lá diz assim, olha, que a possibilidade de reversibilidade, da própria postagem, ao antecipar a tutela, postulando para declarar rescindido de forma direta o contrato de trabalho, a autoridade concedeu provimento cujos efeitos têm nítido caráter irreversível. Então ele está atacando a decisão do juiz, falando, olha, você deu uma tutela e não dá para reverter depois. Então, diante dessa irreversibilidade, fica evidente, tal irreversibilidade fica evidente pela circunstância de que, uma vez rompido o vínculo entre as partes, o David estará livre para se transferir para qualquer outra entidade. Então, a possibilidade de o David firmar contrato com outra entidade é um dos efeitos irreversíveis da providência desconstituída por ele postulado nos autos. Se posteriormente julgado improcedente o pedido da rescisão indireta, não será possível reverter o ato jurídico celebrado com o terceiro, que concedeu a antecipação de tutela. Tampouco será possível reparar o prejuízo causado ao Curitiba. Quer dizer, você dá uma liminar dessa, ele firma contra o clube e depois não volta. Foi, em resumo, isso. O que o TRT decidiu. Falou, não, esquece essa decisão. David, volta para o Curitiba. Essa foi a decisão. Mandou o jogador voltar. Que tinha ido embora, mandou voltar. Ele não voltou. Ele vai passando. Mas então, quando efetivamente existe a fraude no direito de imagem? Quando esse contrato de imagem é algo que é fraude? Primeiro caso lá, quando o valor da imagem é maior que o salário. É simples assim? Salário maior, imagem muito maior, salário pequeno. Vamos falar em exemplo. Salário R$1.000, imagem 10 mil reais. É fraude. Pode-se cravar que é fraude? Judiciário, via de regra, bateu o olho, fraude. Salário, imagem mais alta, salário mais baixo, fraude. Eu entendo que não podemos analisar somente esse critério. E esse critério não é suficiente. Vamos imaginar um caso muito fácil de se entender. Hoje, Ronaldo Fenômeno. Quanto é que vale o futebol do Ronaldo Fenômeno? Quanto vale a sua imagem? Se hoje eu, Curitiba, quiser contratar o Ronaldo Fenômeno, ele ainda tem condições de jogar futebol? Acho que tem. Não dá para entrar lá e jogar uns 5 minutinhos finais? Não dá para entrar lá, ficar na área? Ele e o Joel estão ali, né? Será? Mas quanto vai valer esse futebol dele? Ele vai entrar pouco? Vai jogar pouquinho? Talvez não jogue? Talvez fique no banco? Vale 10 mil reais? Vale 1.000? Agora a imagem do sujeito. Vale 1 milhão? Vale 10 milhões? Vale 20 milhões? Quanto vale? E aí quando cai lá no judiciário, vale imagem maior que o salário. Fraude. O exemplo é exagerado, mas esse critério para mim não me convence. Quando não se usa efetivamente a imagem, fiz o contrato de imagem, mas não há prova de que essa imagem foi usada. Eu sei que aqui é muito fácil defender essa tese, parece, como é que eu posso dizer, injusto da minha parte dizer isso. Mas nós não podemos pegar esse critério e também taxar como fraude. Olha, eu faço um contrato de 3 anos, fiz com ele um direito de imagem, ele cedeu para mim esses direitos com exclusividade. Então vamos imaginar o caso do David. Fiz com ele um contrato de imagem, ele cedeu para mim. Olha, estou aqui 1 ano e meio, você não usou minha imagem. Escuta, mas tem mais 1 ano e meio ainda. Será que eu não
posso firmar um contrato de imagem simplesmente para que a sua imagem é minha, eu não quero que ninguém mais use. Se eu não usar, também não interessa. Não quero que você seja para nenhuma outra empresa, eu quero ficar com essa sua imagem na manga. Uso quando quiser. É um critério. Se eu não usar, é fraude. O judiciário e a maioria da doutrina vai dizer que fraude. Se não há o uso, é porque você está desvirtuando a legislação trabalhista. Eu vou defender que o simples não uso, na minha visão, não é fraude. Mas na prática, o que se vê é fraude. Ele não usou porque ele fraudou. Mas, pensando no conceito, entendo perfeitamente viável. Me cedeu e não vou usar. Mas por questões mercadológicas, por questões estratégicas, não foi possível usar. E aí foi fraude. Então nós vamos esperar acabar o contrato para poder analisar se é fraude ou não. Quando o próprio clube gerencia a imagem do atleta, ali a gente viu a decisão. O judiciário falou, você gerenciou a imagem, é quase igual ao gorjeta. Mas aí nesse caso eu vou falar assim, mas e aí quando é que vai usar a imagem então? Se o clube não puder gerenciar? Se o clube faz, tem lá o seu departamento de marketing, tem os meus atletas, eu falo, olha, vamos profissionalizar, não precisa a Nike lá do Ronaldo ter que vir aqui explorar a imagem do atleta. Vamos nós explorar a nossa maneira, nós vamos pagar para aquele atleta e ele vai ceder. Eu vou usar na minha campanha de sócio, eu vou usar através de patrocinadores que eu ganhar. Olha, eu tenho a imagem do Alex, ou sei lá quem, ProTorque. Quer fazer uma campanha com ele? Você vai pagar para mim, porque ele já cedeu para mim. Não, mas você não pode gerenciar, porque você gerenciou, você ganha dinheiro, e de certa forma ganha também, então isso é gorjeta, é salário, é a fraude. Também vejo, esse conceito não pode dizer que se caracteriza a fraude. E aí a última indagação sobre essas fraudes, e o atleta? Como é que fica nessa história? Quando existir a fraude, ele é corresponsável ou não? Quem é o bonzinho e quem é o bandido nessa história do direito de imagem? A quem agrada o direito de imagem? Somente ao clube ou ao atleta também? Obviamente eu estou aqui como advogado de clube, mas também não vou demonizar um nem outro. Mas fato é que os próprios atletas, via de regra, querem o seu contrato de direito de imagem. Alguns não. Obviamente que não, justamente porque é prática comum que se atrase a imagem, pague o seu salário, né? Com medo da rescisão indireta do contrato e tudo mais. Mas eu já presenciei casos, e ressalto aqui, quando ingressamos no Curitiba, uma das primeiras providências foi: esquece o negócio de imagem, salário, carteira, deixa isso para lá, usa quando faz essa imagem quando for uma coisa pontual. Vamos colocar salário, tudo salário mesmo, vai remunerar. Mas eu já vi atleta falando, eu não quero nada na carteira. Então, como cara, você não tem que querer. Não, eu quero R$1.000 na carteira, eu quero 40 mil de direito de imagem. Tá, porque eu era assim lá no outro clube, eu quero assim. Aqui, título de curiosidade. Nesse caso, eu falei, cara, você tem que pensar no teu futuro. Tem que pensar nos recolhimentos dos encargos trabalhistas, todas as coisas que você está perdendo. Eu te digo mais, direito de imagem você não vai ter 13º nem férias. Então para com esse negócio. Mas o atleta queria. Então, na minha visão, quando existir a fraude, o atleta é responsável junto. Ele que abriu a empresa. Ele que tem a pessoa jurídica para poder fazer esses contratos de direito de imagem. Ah, Lucas, mas ele fez porque o clube obrigou. E aí se vai se discutir a hipossuficiência da relação, se o atleta é ou não hipossuficiente nessa relação. A Justiça do Trabalho tem entendido que o atleta é hipossuficiente, eu não concordo. Não se pode dizer que o atleta é hipossuficiente, nós temos que analisar qual atleta. Via de regra, os grandes atletas são amparados por advogados e empresários.
e negocia essa relação contratual junto com o atleta, como é que ele vai ser hipossuficiente. Portanto, se ele aceitou aquele contrato de imagem, ele fraudou junto. Quando fraude. Pode avançar? E aí, só para fechar a questão anterior, então, quando é a fraude? A resposta é muito simples. É o que a LPF já falou. Quando desvirtuar a finalidade, quando tiver confusão entre contrato de trabalho, obrigação trabalhista, lá no contrato de imagem, acabou a fraude. Está lá, está ali, não tem muito o que devagar, está lá. Mas é necessário analisar caso a caso. O que me causa preocupação é quando tanto TST e vários tribunais dizem assim: direito de imagem é salário, coloca nas suas emendas. Esse é o risco. Não é assim. Nós temos que analisar se houve fraude naquele contrato de imagem. Bom, e como que vai ser? A lei vai responder quando é, quando não é. E aí, avançando e fazendo a crítica, fato é que a maioria dos contratos de imagem são fraude. Não se quer defender diferente aqui de maneira nenhuma. A maioria, eu diria 90%, fraude. Paga-se de imagem para recolher menos salário. Não tem como esconder, né? Maioria. E aí o problema disso tudo é o quê? Será que isso precisa ser regulamentado mesmo? Será que o direito de imagem precisa ser regulamentado? E aí eu faço essa indagação por quê? Será que é justo o Avaí, Clube Correto, o Dr. Bruno, está lá batalhando diuturnamente, aboliu o direito de imagem lá, não é verdade? Paga lá a CLT em dia, bonitinho, e vem o Curitiba e coloca 100 mil direito de imagem, 10 mil na carteira. Opa, peraí, mas eu também pago 150 mil tudo na carteira lá. E como é que fica esse negócio? Eu estou gastando muito mais que você. E pior, você, além de fazer isso, você não paga a imagem, você está pagando o CLT. E eu deixei de contratar fulano, porque eu não tinha dinheiro. Espera aí, tem um desequilíbrio aqui nesse negócio. Há mesmo esse desequilíbrio? Há esse desequilíbrio? Eu coloco aqui quando há fraude no direito de imagem, como implicação, eu lanço essa temática aqui, ela é polêmica, e não fecho a questão, mas para a gente discutir. Quando há fraude no direito de imagem, há uma quebra no equilíbrio das competições? E aí começa a discussão do fair play financeiro. O fair play financeiro quer me parecer que quer resguardar justamente isso. As questões financeiras sejam equilibradas para que não haja quebra lá na competição. Que dê direito a todo mundo contratar de maneira isonômica. Na minha visão, arriscando hoje, não que a gente não possa amadurecer o conceito, eu acho que, da maneira como está hoje, vem causando desequilíbrio na competição. Vem causando. Uns pagam muito alto direito de imagem, firme as direitos de imagem não pagam, e eu que quis andar correto, não o fiz, não contratei melhores jogadores, portanto estou numa posição desfavorecida. Na minha visão, isso gera desequilíbrio na competição e precisa ser discutido e encontrada a forma de se resolver. E aí, caminhando para o final da nossa apresentação, como resolver essa problemática? Limitação de um percentual a ser pago do direito de imagem, quer dizer, 70% tem que ser salário, 30% imagem, é um caminho? Já dou minha resposta. Para mim, isso é institucionalizar a fraude. Só está institucionalizando. Está falando, não, você pode fraudar um pouquinho, mas é 30%. Na minha visão é isso. Que se a partir do momento que vira uma legislação e falar que tem que limitar o percentual, não tenho dúvida. A exceção vai virar regra. Todo mundo vai fazer a imagem do percentual e o salário no outro ele não vai usar, não vai fazer campanha nenhuma. É só institucionalizar a fraude. Criação de um órgão de fiscalização. Aí entra a discussão do fair play financeiro, que quer enfrentar essas questões. É uma das bandeiras levantadas pelo bom senso. A criação de um órgão
que vai analisar as finanças dos clubes e aí, invariavelmente, vai ter que passar essa questão de direito de imagem para esse órgão de fiscalização. Mas sobre isso, quem serão as pessoas desses órgãos? Será um órgão privado ou será um órgão público? Discussão que fazíamos ontem. Nós queremos o Estado interferindo no esporte? É necessário? Não é necessário? Sobre isso lanço minha resposta já. Criação de um órgão, se for no âmbito privado, hoje, da maneira como se tem o futebol hoje, não vai conseguir nem formar a comissão. Vai dar confusão já para formar a comissão. Se os clubes não conseguem nem organizar o clube dos 13, vão conseguir organizar a comissão que vai fiscalizar um no outro, não vai sair do papel. Uma outra sugestão que se apresenta: esses contratos de imagem têm que ser noticiados no COAF, que é o quê? Conselho de Controle de Atividades Financeiras da Receita Federal. Essa medida, eu vejo ela um pouco interessante. Por quê? O que se quer com isso? Todo mundo sabe que futebol é campo fértil para lavagem de dinheiro, isso no mundo todo. E será que não tem dinheiro gravitando aí pelo futebol brasileiro, sendo pago sob a rúbrica de direito de imagem, que não é produto de lavagem de dinheiro? Acho uma medida interessante. Não estou querendo dizer que fiz um contrato de direito de imagem, vou ter que informar o COAF, não estou dizendo que isso vai resolver, mas eu acho que isso pode burocratizar, e burocratizando você pode desestimular, e pode ser uma tentativa de dar mais transparência às negociações financeiras do futebol. E não só direito de imagem, hoje já existe, hoje as atividades esportivas devem ser, os valores, e tem um regulamento do COAF, algumas dessas atividades devem ser comunicadas ao COAF, tudo na tentativa de se combater a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, uma série de coisas, e acho que o direito de imagem tem que começar a entrar lá também. Eu tenho que dizer quanto eu estou pagando. Uma questão de segurança. E aí, uma modesta contribuição, eu vejo que hoje, como em qualquer cenário aí, como todo cenário desportivo brasileiro, legislação já existe. Legislação já tem bastante. E eu vejo que hoje no futebol o que tem acontecido é que não se utiliza da maneira adequada a legislação vigente. Vejo que uma maneira de se resolver a necessidade desse direito de imagem é utilizar melhor os acréscimos remuneratórios que a gente falou. Eu sei que a conta não vai bater, eu sei que o direito de imagem ainda vai ser mais barato. Mas qual é o problema de eu explorar o pagamento de acréscimos remuneratórios de uma maneira coerente, de uma maneira equilibrada, de eu colocar esses incentivos aos atletas a receberem mais se jogarem ou não? E eu também sei que isso passa por um plano ideal. Os atletas também não querem assumir esse risco, os atletas querem ter seus salários fixos lá elevados, não querem ter que arriscar a não receber porque não jogaram, e os argumentos são, mas e se eu me lesionar e tudo mais, enfim. Mas eu vejo que esse é um caminho que o futebol brasileiro poderia começar a trilhar. Vamos estabelecer salários fixos, vamos trabalhar na questão dos acréscimos remuneratórios. E aí a discussão toda vai se dar como se dará a coerção dessas normas. Quem vai dizer que a partir de agora tem que usar acréscimo remuneratório, quem que não vai? Nós vamos chamar o Estado para legislar sobre isso ou não vamos? Nós vamos deixar os clubes exercerem sua autonomia desportiva em federações, confederações, organizar essa questão? Pode avançar? E assim eu vou concluir essa minha apresentação. Frase aqui bastante clichê, mas é para ser clichê mesmo, para que fique marcado, lembrado. Quando a gente vai falar de mudança no futebol, eu ainda não tenho a resposta se nós vamos ou não chamar o Estado para resolver isso tudo. Se nós vamos de novo chamar o Estado, venha e regule. Eu ainda não sei. Me parece que ainda o desporto
não tem a maturidade suficiente para se autorregulamentar, o que é uma pena. Eu penso que o ideal seria o próprio esporte se autorregulamentar. Eu creio nisso. Acho que esse seria o caminho. Mas no futebol brasileiro ainda não se tem essa maturidade. E aí eu lanço a frase que se a gente está aqui, a gente espera que vai trabalhar com o esporte. Não é verdade? Todo mundo que está aqui almeja, se já não trabalha, almeja trabalhar. E a minha solução para o futebol é: tira todo mundo que está hoje e coloca outros. Enquanto não mudar a mentalidade, enquanto dirigente assumir clube de futebol porque no jornal daquela cidade, daquele estado, daquele país, a figura que mais aparece é o presidente da república, o prefeito da cidade, e depois o clube de futebol, quando for assumir nessa visão, não vai adiantar regulamentação, não vai adiantar nada. Eu acho que nós precisamos ser a mudança, nós temos que encarar o desporto de maneira sem a paixão do torcedor. Nós precisamos entrar no desporto porque amamos, mas não porque queremos, conversarmos sobre isso ontem, né? Não porque eu quero visibilidade. Não. Você vai entrar no desporto porque você gosta, e você está querendo contribuir, você está pensando num desporto diferente. Digo já de antemão, se você quer entrar pensando na grana, já começou errado. Claro que todo mundo quer dinheiro. Continue suas atividades, mas vão tendo um desporto ali paralelo inicialmente. E se puder trabalhar só com o desporto, amém. É um sonho, é um objetivo. Mas no desporto a gente tem que exercer um papel de cidadão com relação a ele, como um direito de cada um, que é o desporto. Então vamos fazer ele melhor, mas o desporto como um todo. Não vamos ficar pensando só em futebol, só no alto rendimento, falarmos do desporto de educação, uma série de questões que precisam ser aprofundadas. Então vamos contribuir, vamos nós sermos a mudança que a gente quer ver no futebol. Muito obrigado, fico aberto a perguntas. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu vou mandar uma microfone. Bom, primeiramente, bom dia. Segunda vez que eu assisto uma palestra do Dr. Lucas e gosto muito da maneira que expõe os assuntos. Eu tenho uma curiosidade. Logo no início da palestra, o senhor falou sobre a situação de atleta que tem um contrato de trabalho, mas o clube não deixa trabalhar, que entra na justiça do trabalho e pediu o direito de trabalhar. Na situação de direito de imagem, se o clube se apropria da imagem do atleta e não utiliza, existe a possibilidade de ele entrar com uma reclamação também? Olha, com certeza vai existir, porque a discussão central do direito de imagem hoje é se esse direito de imagem ele tenha sido usado para fraudar a legislação trabalhista. Então, portanto, se o atleta entende que foi feito um contrato, houve algum vício ali de formação desse contrato e que ele não queria, ou que isso foi feito justamente para pagar menos encargos trabalhistas, sob a justificativa, inclusive, de que, olha, tanto isso é verdade, que firmou um contrato e não explora a minha imagem, e está me impedindo de firmar outros contratos com outras partes. Entendo que há uma fraude, vou postular na Justiça do Trabalho. Perfeitamente viável o atleta ingressar na Justiça do Trabalho, e volto a dizer, provavelmente ganha. Provavelmente ganha. Via de regra, os atletas ganham as ações quando questionam o direito de imagem. Um outro ponto que eu queria colocar, apenas como curiosidade, eu estou me formando agora, estou da 10ª fase, e eu fiz no meu TCC uma análise do direito de imagem, mas do ponto de vista tributário, né, da análise a partir do momento que o atleta cria uma pessoa jurídica, para essa pessoa jurídica fazer a venda da imagem dele. Eu fiz uma simulação num contrato de R$100 mil sendo pago via salário, via carteira ou via pessoa jurídica. A economia via pessoa jurídica passou de 12%. Então, eu acredito que essa situação da pessoa jurídica do atleta ainda vai persistir por muito tempo, enquanto a economia tributária para ele
for mais interessante do que pagar INSS ou pagar as verbas trabalhistas que vêm em decorrência, porque até para o próprio clube a economia é muito grande, a diferença é muito grande. Então, só como título de observação mesmo. A colocação é perfeita. Realmente, o que atrai a realização do contrato de imagem é economia, não tem outro. E aí que eu insisto, economia para os dois lados, para o clube e para o atleta. Então, o atleta também frauda junto. Essa é a minha posição. O contrato de imagem tem que ser necessariamente vinculado com o contrato trabalhista, como no caso ali do David, ele queria rescindir o contrato dele com o clube pela imagem, e aí tem que ser necessariamente vinculado um com o outro, ou tem jeito de vincular isso para não ocorrer mais isso? A ideia do direito de imagem é não ter a vinculação mesmo. O que acaba acontecendo é que é difícil a gente pensar eu firmar um contrato de direito de imagem com um atleta sem que ele esteja nos meus quadros de funcionário meu. Mas é perfeitamente viável. Se eu hoje quiser contratar o Ronaldo, não quero que você jogue, quero que você seja meu garoto propaganda do meu sócio torcedor. Entendo que é perfeitamente viável. E aí seria muito mais fácil eu justificar a validade desse contrato de direito de imagem. O que acaba acontecendo é que o contrato de trabalho vai durar 3, 4 anos e eu faço um contrato de imagem pelo mesmo período. E aí tem as inovações jurídicas, tem clube que faz contrato de imagem com validade de 1 ano, 2 anos, para tentar dizer que não, veja, tanto que a validade de um ou outro é diferente, tenta colocar as parcelas de vencimento não mês a mês, paga trimestral, tudo na tentativa de dizer que não é salário. Mas na minha visão isso não vai importar. O que vai importar é se, qual foi a intenção, o que vai estar acontecendo na prática. Fraudar a legislação trabalhista ou não fraudar. Bom, só mudando um pouquinho com a questão da consideração de uma certa coautoria do próprio atleta numa fraude, uma eventual fraude de direito de imagem, juntamente ao clube. Será que não seria possível, assim, ao averiguar essa fraude, buscar uma responsabilização não só do clube, né? Porque isso é civil que a justiça trabalhista vem punindo o clube, né? Inclusive tem uma jurisprudência não tão velha assim, de considerar de pronto o contrato de imagem com relação trabalhista. Mas, enfim, o clube está sendo punido, mas será que não haveria uma possibilidade de punir civil e até, inclusive, penalmente os próprios atores dessa fraude, por exemplo, um dirigente de um clube de futebol, o próprio atleta, enfim, as instâncias da entidade esportiva que participam? Para quem não sabe, eles comentaram aqui, o Renan, os estudos realizaram um artigo muito bem elaborado, está nessa revista aí, né? E vocês avançam um pouco nisso também, né? E avançam de maneira, com propriedade, de maneira inovadora, bem interessante. Aconselho a leitura. Eu acho que já existem todos os instrumentos jurídicos necessários para se averiguar essas responsabilizações, tanto no âmbito civil quanto no âmbito criminal. Nós podemos pensar também. Será que não é um crime fiscal? Tributário? Essa fraude? Quer parecer que sim. Se você quiser ir a fundo, é perfeitamente possível responsabilizar o dirigente criminalmente, responsabilizar o atleta criminalmente e também civilmente. Eu não sou especialista dessas áreas todas, mas quando se fala de fraude, o que é fraude? Fraude é um ato ilícito, né? O ato ilícito tem consequência no âmbito civil e pode ter também consequência no âmbito criminal. Então eu entendo perfeitamente aplicável aí. E quer me parecer que de repente essa figura aí jurídica, não sou civilista, mas talvez seja a simulação, né? Esse contrato pode ser encarado como uma simulação, e aí, se for simulação, vai ter as consequências jurídicas todas lá. Iria por esse caminho aí. Respondi. Mais alguma pergunta? Só mais uma colocação. Em relação à limitação do direito de imagem percentual, se eu não me engano, acho que o Bayer até pode contribuir nisso. Durante as pesquisas que eu vi, tem alguns países
Mas eu acho que é interessante, pelo menos, não ter essa discrepância tão grande quanto aqui. A minha crítica com relação à limitação é que, volto a dizer, às vezes tem atleta que vale mais a imagem, entendeu? Vai valer mais, e o futebol dele vai valer menos. Ele vai falar assim, mas então não contrata, então se não é para jogar bola, não vai contratar. Eu acho que é difícil você, limitação, você vai falar sempre de limitação, quer parecer, o Dr. Rodrigo, até se quiser expor alguma coisa, ele é um especialista, pode falar muito mais propriedade, porque estuda legislação internacional. Eu aqui pensando nas minhas reflexões, eu acho que é uma maneira mais simplificada de se tentar resolver o problema. Uma maneira assim, então já que está tudo errado, vamos limitar. Só 15 e o resto, não pode mais, acabou. Aí eu acho que fere outras coisas, né? O direito de imagem, essa é uma relação civil, a própria Lei Pelé fala que é civil, está livre para você negociar da maneira que quiser. E imagem é algo extremamente subjetivo, quantificar quanto vale. E aí a limitação, para mim, como tudo no futebol, tem dúvida, que a hora que limitar, vai ser sempre assim. Vai todo mundo pagar imagem e salário, dentro dos limites. É verdade. Tudo bem? Bom dia. Queria cumprimentar todos os presentes amanhã. Eu vejo que o direito de imagem ele é um instituto de natureza civil, sem dúvida. E o nosso Código Civil, nosso sistema civilista brasileiro, ele é um sistema de cláusulas abertas, né? Essa teoria de Miguel Reale, que o direito é falta valor enorme. E não só essa parte de imagem, direito da personalidade de uma forma geral, envolvem cláusulas que devem ser completadas no caso concreto. A gente está discutindo tudo isso por causa do despreparo do judiciário para enfrentar várias ações. Eu vejo que boa parte dessas ações seriam resolvidas com um pouco de bom senso. E você tem outros critérios a serem analisados, por exemplo, não apenas o uso ou não, mas o potencial de uso de imagem. Isso é uma questão interessante. Eu tenho um atleta como o Alex no meu elenco, eu posso não utilizar o direito de imagem dele diretamente, mas o potencial da imagem dele contesta. E aí, eu não sei como é que são os contratos do Curitiba, né? Eu faço contrato de trabalho de alguns clubes aqui também, mas se você colocar uma cláusula de exclusividade, é um parâmetro bastante interessante para poder vincular isso também. Eu vejo que vários atletas não têm. O Neymar faz propaganda do tênis Baruel e outras empresas que não tinham contrato exclusivo de direito de imagem. Fica mais difícil você remunerar esse direito de imagem sem utilizar se outros também utilizam. Então são vários critérios que vão ser analisados no caso concreto. Hoje no Brasil, a gente sabe, né, essa política de marketing, de uso de imagem ainda é muito minguada, né, muito tímida. Mas eu tenho atletas como o Kaká, por exemplo, hoje em dia, que a imagem dele vale muito mais do que o futebol dele. Acho que ninguém tem dúvida disso. Não que seja um mau jogador, que o potencial de uso de imagem dele é gigantesco. O Atlético Paranaense é o clube mais marqueteiro em contratações que eu conheço. Né? Traz técnicos internacionais simplesmente para divulgar a marca Atlético Paranaense em outros países. Jogadores igualmente, quem é atleticano sabe disso. Então existe também muita estratégia de propagação da marca do clube na contratação de atletas. O Corinthians trouxe um atleta chinês também, se você recordam, e também não foi pelo futebol do rapaz que ele foi contratado. Então eu concordo com o Dr. Lucas inteiramente. Eu vejo que essa limitação de direito de imagem, e eu sei que tem vários clubes que utilizam isso, a gente sabe que a jurisprudência ela gosta de firmar parâmetros, né? Somente você pagar mais de 50% de direito de imagem, você está cavando a sua própria cova. Então, por exemplo, se você quer arriscar, arrisca até 50%, mais que isso, não recomendo. Então, esses parâmetros, eles só trazem situações, uma quebra de isonomia, porque cada situação de direito de imagem é uma situação peculiar. Então, o grande problema, eu estava falando com o doutor Bruno sobre isso, é que nós, como advogados, queremos segurança jurídica porque nós não confiamos no nosso judiciário. Se nós tivéssemos um judiciário que trabalha com ponderação, com bom senso, e principalmente com conhecimento, tanto da natureza jurídica desse instituto, como da praxis esportiva, a gente teria uma situação muito mais tranquila para trabalhar. Trabalharíamos com mais tranquilidade. É o que a gente estava conversando ontem sobre o caso André Santos, né? Flamengo. A gente tem várias teses até de
eu tenho tese de que a escalação dele teria sido irregular, só que como advogado e conhecendo a preparação também dos nossos tribunais esportivos, você tem que agir por ela. Então acho que foi essa decisão do Dr. Lucas de ter apoio de direito de imagem foi extremamente segura. E eu acho que foi extrema. Você poderia trabalhar com direito de imagem, só que como a gente não confia no judiciário, como a gente tem uma insegurança jurídica muito grande, a gente é obrigado a fazer esse cálculo de risco jurídico. Né? Mas basicamente é isso. Eu acho interessante essas políticas, mas eu também não concordo com essa política de fixação de limites. E só finalizando essa questão de quebra de equilíbrio, eu concordo, mas eu vejo que não é um dos fatores preponderantes na quebra de fair play financeiro. Né? Acho que o principal são as cotas de TV, sem dúvida nenhuma, então, que torna totalmente periférica essa discussão quando a gente analisa, principalmente na primeira divisão, a diferença de cotas de TV e depois o não recolhimento também de contribuições previdenciárias por parte de vários clubes. Então, se você potencializar a dívida previdenciária e reverter em contratação a diferença da dívida previdenciária do seu clube para outros clubes, você vai ver a diferença também um pouco maior. Mas eu concordo, tem vários clubes que pagam perto do salário mínimo, todos os atletas, né? O Dr. Bruno estava comentando, na Série B, no Nordeste, acontece muito. Então você paga R$1.000 o salário mínimo do atleta, o resto é tudo direito de imagem, enquanto você tem que recolher entre 20% a 30% a mais da sua folha de pagamento em encargos previdenciários trabalhistas. Então, isso cria um desequilíbrio bastante grande também. Te parabenizar, desculpa, não queria me manifestar aqui, mas queria te parabenizar mais uma vez, doutor Lucas, né, pelo brilhantismo da palestra, por também ter escolhido questões pontuais que sejam esse debate aqui bastante enriquecedor aqui. Né? Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Luciano. Primeiro, parabenizar o Dr. Lucas pela palestra. E a cada ponto que era colocado, eu, como um advogado que trabalha da outra parte, eu tenho essa indagação. Logo em seguida, o doutor vinha e complementava, muitas vezes pensando igual. Sobre a questão que o colega colocou ali, sobre a limitação que o Lucas colocou, eu, como trabalho do lado de cá, com atletas de vários potenciais de recebimento de remuneração, a gente sempre tem que ter em mente, quando a gente começa a estudar isso, que a parte global dos atletas que jogam futebol, vamos falar aqui do futebol, no Brasil, ela ganha muito pouco, ela tem uma remuneração muito pequena. Então, quando a gente começa uma discussão dessa, de uma limitação do direito de imagem, do Kaká, do Ronaldinho, do Adriano, o Imperador, a gente esquece de clubes pequenos, com poucos investimentos, e que se a gente colocar essa limitação, a gente vai trazer mais danos ainda ao atleta. Vou dar um exemplo. Vamos pegar, como o Dr. Bruno colocou, de clubes do Nordeste. Vocês imaginem quanto recebe um menino que saiu da base, tem aqui 21 anos de idade, para jogar num time pequeno, mesmo que jogue na Série B. Se a gente criar uma limitação de 30, 20, 40, 50%, o que vai acontecer? O clube não vai nem se esforçar a fazer o pagamento do valor integral. Então, vamos colocar que eles ganhassem R$3.000 e tivesse uma limitação de 50%. O clube só ia pagar R$1.500 para que não perdesse seus direitos econômicos do atleta. Então, na verdade, aquele atleta não estaria recebendo 3 mil, ele estaria recebendo 1.500. Então, essa limitação é muito perigosa. Então, eu acho que a gente tem que ter em mente, quando a gente começar essa discussão, e eu acho que é muito válido eventos como esse, de pensar sempre na forma global. A gente está falando do Curitiba, o clube de Série A, o Avaí, o clube de Série B, que estão situados no sul do Brasil, em que as coisas funcionam um pouco mais. Se a gente levar isso para o contexto geral, a gente pode trazer vários prejuízos para pessoas que eu entendo, na sua maioria, é insuficiente, que é o atleta. Agradeço a intervenção dos dois colegas. Sem dúvida alguma, agradeço mesmo pela intervenção. Eu ontem dizia isso nas nossas conversas que eu vim aqui aprender. E aprendi muito ontem no nosso jantar, seu Rodrigo. Agradeço a intervenção do doutor também. E eu corroboro com todo esse entendimento também. E ouvindo ambos falarem, eu boto nessa indagação. Quem é que vai regulamentar isso tudo? Nós vamos jogar para o privado ou público, né? Quem poderá nos salvar, né? Essa é a indagação que eu faço e que me tem inquietado, que desafio a vocês também a fazerem essa reflexão. Acho que esse é o ponto central hoje. De onde partirá essa regulamentação?
no que tem se discutido aí no projeto do Proforte, que aí fala-se responsabilização fiscal, né, todo esse discurso bonito, mas já tem responsabilização dos dirigentes por gestão temerária, já tem. O que mais nós queremos? Nós vamos colocar, vamos especificar mais. Tá bom, até pode ser. Mas a legislação já existe para isso. E aí nós vamos jogar para as ligas, para a CBF se autorregulamentar. Volto a dizer, a gente não consegue nem fazer reunião do clube dos três, não consegue negociar a cota de televisão, vai negociar esse controle de fiscalização, acho que muito pouco provável. Estou imaginando que vai cair no poder público. Vai ir no poder público e vai dizer o que tem que ser feito, e aí pode até falar, não, vai ter que ser construída uma comissão que vai ter um representante do clube, vai ter um representante do Ministério Público, um dos atletas, acho que vai vir algo assim, imagino que venha. Acho difícil que a CBF vai trazer para ela isso. Acho difícil que ela traga. Embora acho que deve trazer, tentar se resolver, mas o futebol brasileiro ainda precisa muito mais de amadurecimento, porque essas questões hoje são as que estão implicando diretamente dentro do campo, hoje são as questões financeiras. O doutor Vladimir Camargo ontem comentava, concordo com ele, não é nem mais discutir fair play financeiro, isso é consequência natural. Ou vai fazer, ou o futebol brasileiro vai entrar em colapso. Já está em colapso, né? Já está. Esse era a título de curiosidade só. Essa era a tragédia anunciada. O que aconteceu antes da Copa do Mundo, no último contrato negociado com a Globo, todos os clubes ganharam umas luvas, um valor muito alto, pela simples renovação. Com a briga lá para ver se ia ser RTV, se ia ser Record, que ia levar os direitos, a Globo veio, acabou. Eles não têm competência técnica para transmitir e também não têm dinheiro. Eles podem até oferecer mais, mas é o seguinte, eu sei fazer, meu produto é melhor, e eu vou dar aqui X milhões para cada um de vocês e mais durante todo o contrato. Quando os clubes pegaram esse dinheiro dessa luva, é que daí começou a vir jogador de fora, começou a voltar Robinho, começou a voltar Kaká, começou a voltar todo mundo, Ronaldinho Gaúcho, então os clubes foram gastando. Só que a conta veio, e a conta veio exatamente depois da Copa do Mundo, como era anunciado. Veio depois da Copa. E aí, depois disso que tem bolsinhas dentro do mundo, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Acabou. Os clubes não têm. Os que diziam que tinham, caiu a máscara também. Não tem. São Paulo parece que tinha, Corinthians dá a impressão que tinha, não tem. Cruzeiro, não posso dizer, mas houve que também não tem. Então, ou se repensa tudo mesmo, ou o futebol vai virar como os clubes sociais lá no passado, né? Que ruíram porque acabou o dinheiro. Então, e aí uma última comentário aqui. Eu tenho uma posição na seguinte: quem é a dona da festa? Quem é o dono do futebol? É o dono? O Globo. É dela, ela paga. Eu imagino que ela deveria se preocupar um pouquinho mais. Se ela ainda, ou das duas uma. Ou ela vai desistir do futebol, mas o produto aí não é bom, não dá audiência, vou largar a mão, deixa a Record transmitir, ela pode tomar esse caminho. Eu acho difícil, acho que ainda o futebol é um bom produto. Então, se a Globo é quem põe dinheiro, eu acho que a Rede Globo deveria se interessar um pouquinho mais pelo seguinte: isso não é tão simples, tá? Eu estou dando um conceito, mas que daí tem todo o desdobramento disso. Ela devia falar, então, a partir de agora, eu organizo. O campeonato é meu. Mas como isso? Não sei se ela vai colocar um diretor dela lá dentro da CBF, ou se ela vai chegar ao seguinte: CBF, desiste desse negócio de campeonato brasileiro. Eu vou continuar te dando um monte de dinheiro para a seleção brasileira. Cuide só disso. Eu cuido do campeonato brasileiro. Aí tem todas as implicações do regulamento jurídico internacional, né, que teria que ser feito para se continuar valendo as competições organizadas pela Rede Globo, mas eu acho que isso era simples, a CBF dizendo, não, a partir de hoje é uma liga lá, Globo, futebol, sei lá o que gerencia o campeonato brasileiro, portanto tem vinculação à CBF, tem vinculação à confederação. Ideia é meio maluca, mas eu acho que se ela quer um produto bom, ela vai ter que começar a mexer
profissionalmente isso, para que os clubes façam times bons, com um equilíbrio financeiro, para que o campeonato continue ainda bom em qualidade. Que hoje está acontecendo, além da questão financeira, está refletindo no desempenho técnico, está chato, está ruim, né? Está cada vez jogadores ruins, o campeonato ruim. Então, acho que ela deveria se preocupar com isso e tentar avançar. Uma ideia, não estou dizendo que esse é o caminho, mas pensando alto, se ela põe dinheiro, vai lá mais a fundo. Encerrando então essa terça-feira de manhã, quero agradecer imensamente a palestra proferida pelo Dr. Lucas Mendes Pedroso e também aos participantes do grupo de estudos em Direito Esportivo, Guilherme e Renan. Lembrando que as palestras da noite começarão às 7 horas, então cheguem em casa às 6h30. O tema a ser debatido vai ser crise no esporte, um tema muito interessante. Nós não teremos apresentação de trabalhos hoje durante a tarde. Obrigada.